Caramba! Acho que melhorou. Mas o Aécio Neves, olha ele aí. Quem é vivo sempre aparece, do pó viestes, ao pó voltarás, como diz a Bíblia. O deputado volta a dar as cartas no PSDB e promete liderar a oposição. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Porque são, tadinho, muito novinhos, tipo 17 anos de idade. Vai dar muito certo. Diante de tudo isso que vem acontecendo, né, dessa anomia se alastrando pelo país, qual é a preocupação do nosso vice-presidente? Muito justa, muito justa. É com a moda. É com a moda. No caso, o Lula, muito fofo, comunista, mas só na brincadeira, como diria a Globo, ele testou as meias ridículas que o Alckmin gosta de usar também, e o fotógrafo do Lula, e o Alckmin postou, então, que ficaram ótimas. Ninguém fica triste ou perde energia vestindo meias divertidas assim. Bom, eu tenho dúvidas, há controvérsias. Acho que as vítimas dos crimes cometidos pelos marginais protegidos pela justiça brasileira, eles, mesmo usando meias ridículas, eles vão ficar tristes quando roubarem um iPhone que custou muito caro, ou o telefone, ou a bicicleta, a bike, né? E, claro, todos nós que somos vítimas da censura comunista, nós também não vamos ficar alegrinhos só porque colocamos meias ridículas. Mas dizer o quê? É o que sobrou para o Alckmin, aquele que até pouco tempo atrás dizia coisas assim. Os brasileiros não são tolos e estão vacinados contra o modelo lulopetista de confundir para dividir, de iludir para reinar. Mas vejam a audácia dessa turma. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Levando o Alckmin junto, que está agora nesse papel de elogiar as meias ridículas do presidente. Mas é o quê, né? Nasceu para tucano, nunca chega a conservador. Quem nasce para lagartixa nunca chega a jacaré. Então o Dória, tal como uma espécie de lobista, ou faça a analogia que quiser, está com inveja do Alckmin e janta com pimenta num novo gesto de aproximação com Lula. Ele está tentando de todos os jeitos fazer com que Lula não queira se vingar dele também, né? Poxa vida, ele andou dizendo umas coisas aí, mas ele não é o Moro. E o Moro também não quer ser mais o Moro. Então todos eles vão virar o quê? Tucanos. Tucanos vira casaca, como o professor Papagaio, né? O professor Papagaio, que é muito bom em decorar datas, mas não tão bom em fazer análise, ele até conseguia acertar uma ou outra no passado. Ele tem um livro, por exemplo, sobre a década perdida, que é a década do PT. Hoje, ele, celebrando a mediocridade, fica muito feliz e agradece por ser considerado influenciador de política número 9 no Brasil. Não sei se tinham 10 competindo ou não, mas me lembrou aquela cena do Meet the Fockers, em que o personagem do Robert De Niro olha a família lá do Dustin Hoffman e da... quem é? É a Bette Midler? Não. É a Barbra Streisand. E diz assim, vocês celebram a mediocridade nessa casa. Então, é isso que eu tenho a dizer ao professor Papagaio, né? Não tem mais relevância nenhuma, não tem mais audiência alguma, ganha prêmio de consolação número 9 e festeja. É o que resta, todo tucano vira casaca. E o empresário Rubens Menin, dono da CNN e da MRV, ele diz, chega de polarização. Está dada a senha, né? Um dos empresários mais influentes do Brasil, empresário lulista, diz que extremos ideológicos não levam a lugar algum. O único caminho possível para o Brasil é o centro. O que ele chama de centro?
O Alckmin, o Dória, a Tebet, o professor Papagaio e o Reinaldo Azevedo, a Verinha Magalhães e a Miriam Leitão, isso é o centro do empresário lulista, dono da CNN Brasil, que cansou de polarização. Porque eles estão preparando o terreno para quem? Peraí que deu uma alergia aqui. Ai, caramba! Nossa, cruzes. Acho que melhorou. Mas o Aécio Neves, olha ele aí. Quem é vivo sempre aparece, do pó viestes, ao pó voltarás, como diz a Bíblia. E o Aécio Neves está lá nas páginas amarelas da Veja dando o recado. O PT é do Centrão. Após anos de ostracismo, o deputado volta a dar as cartas no PSDB e promete liderar a oposição, dizendo que o presidente Lula exagera na irresponsabilidade fiscal e no pragmatismo político. Ainda bem que o Aécio é um purista. É um cara que vai peitar e romper com o centrão fisiológico. O Brasil é um circo, é um bordel, é uma piada, e é tão previsível que eles estão preparando o terreno para tal direita permitida, que é uma esquerda de escrúpulos e alinhada ao PT. É tão claro o que está acontecendo, né? Não se fazem mais liberais como antigamente, liberais clássicos, como, por exemplo, o grande escritor peruano Mário Vargas Llosa. Ele é meio globalista, mas ele não é um tucano, ele é um liberal. E como liberal, ele diz aquilo que tem que ser dito. Lula é um mero vagabundo que gangrenou a democracia brasileira com a corrupção. Mais Vargas Llosa, menos Aécio Neves, que a gente vai ser feliz. Até porque o Alibaba precisa de 40 ladrões ao seu lado. E Lula precisa de 40 ministérios. Nada a ver uma coisa com a outra, é claro, né? Mas Lula acha pouco 38 ministérios. Então, o PT é isso. Eu quase toda live eu repito a mesma coisa. Portanto, não tem aliados políticos, tem comparsas e não tem um projeto de nação. Apenas um projeto totalitário de poder que precisa atrair outros piratas para a divisão do butim, para a pilhagem da coisa pública. Aí a CGU vai lá e diz que está recebendo denúncia demais de corrupção. Mas é porque o Brasil voltou, gente. O que vocês queriam? Quando o amor vence o ódio, quando a democracia, ainda que relativa, derrota os golpistas bolsonaristas, isso custa caro. Isso custa muito caro. Então, é preciso irrigar cofres, azeitar a máquina, distribuir os nossos impostos para os companheiros e os apaniguados do lulismo. A Petrobras, por exemplo, embarcou na Petrohype. O que é isso? Chama estilistas, que vão ser caros, claro, né? Para refazer o uniforme da empresa e se aproximar da geração Z. A intenção é celebrar a diversidade regional e cultural e aproximar a marca dos jovens a partir da moda. Ou seja, Petrobras woke. Teremos aí muito dinheiro gasto para que a Petrobras possa agradar a turma de cabelo roxo e sovaco cabeludo das redações dos nossos jornais. O Estadão, enquanto isso, subindo o tom, mas sem fazer meia-culpa, sem admitir que colaborou muito para a volta do ladrão à cena do crime, diz que a retórica perdulária de Lula é perigosa. Mais alguns meses, eu imagino que o Estadão vai descobrir que não é apenas retórica, é prática. O presidente diz que o país só vai crescer se endividar, classifica a responsabilidade fiscal como um problema e desmoraliza mais uma vez seu ministro da Fazenda, porque o Haddad está lá para isso mesmo, para ser desmoralizado, para enganar trouxa tucano, para o mercado fingir que ele é um Paulo Guedes um pouco diferente, em vez de aceitar que ele é um poste insosso colocado lá, porque o Lula manda ele agachar, ele agacha, o Lula manda ele dar 3 saltinhos, ele dá, e é por isso que ele está lá. Então, mais alguns meses o Estadão vai descobrir que quem manda na economia não é o Haddad, é o Lula, e que não é apenas retórica. É destruição, uma vez mais, da economia brasileira, como aconteceu nos últimos governos do PT. Talvez o Estadão tenha esquecido. Mas a adolescente foi lá, o adolescente invadiu a conta da Janja, e isso fez com que a Polícia Federal fosse acionada a mando
do STF, a mando do Alexandre de Moraes. Eu apaguei aqui. O Estadão se manifestou também. E, de novo, vamos dar mais alguns meses até o Estadão descobrir que ele tem culpa no cartório. O privilégio de Janja, diz o editorial. Suposto ataque hacker contra a primeira-dama não é caso para a Polícia Federal nem para o Supremo. Mas o Brasil vive tempos estranhos. Não diga. No shit. E o Estadão, claro, não tem nada a ver com isso. Nem ajudou, aplaudindo o ministro Alexandre de Moraes, o mesmo, quando ele vinha atrás de golpistas bolsonaristas terríveis. Então o Estadão não tem nada a ver com isso. Agora ele está admitindo que vivemos tempos estranhos no Brasil, mas ele não quer não só assumir culpa, como ele diz no final que foram algumas ações excepcionais tomadas com bons motivos. Ou seja, ele continua insistindo no problema que ele ajudou a criar, porque vai levar mais algum tempo até os tucanos descobrirem que não se brinca com um comunista. Porque comunista não está de brincadeira. Ao contrário do que eles querem acreditar na Globo. Enquanto isso, os pobres que se explodam, como diria aquele personagem do Chico Anísio, né? Como diria a própria Janja, não são os consumidores que vão pagar os impostos, são as empresas. E aí, na aula brilhante de economia da primeira-dama, vem o resultado concreto. Importação da empresa cai 54% em um único mês após a taxação, porque, pelo visto, afeta o consumidor também, né? Fazer o quê? Mas, como diria Vera Magalhães, são blusinhas aí que os pobres querem comprar, pelo amor de Deus. Isso não nos interessa porque quarentenem-se. Qual vinho vocês estão tomando, qual série da Netflix vocês estão vendo. Todos os pobres no Brasil podem se dar o luxo de viver como a Verinha. Então não vamos nos preocupar com detalhes. A Renata Barreto, por exemplo, teve que ouvir do blogueiro petista, pago com os nossos impostos pela EBC, Renata, você trabalha no mercado financeiro. Seu dinheiro vem da apropriação do trabalho dos outros via juros. Que cheiro de naftalina essa mensagem. Você não produz um prego. Se amanhã sua empresa fecha, ninguém vai notar. O que você faz nem trabalho é. O rapaz do Intercept e, repito, blogueiro militante do PT, pago com o nosso dinheiro, gabinete do ódio, que chama, né? Ele acha que o mercado de capitais não serve para nada. É a apropriação via juros do dinheiro dos outros, né? Vai bem o Brasil na mão dessa gente. Vai muito bem. Mas não falem em ameaça comunista, que a turma da Globo vai rir. Porque onde já se viu o comunismo? É o controle dos meios de produção em mão estatal. É a definição pura, foi o Barroso que me disse. Ele e o Alexandre de Moraes garantiram que não existe comunismo, não é no Brasil, não, é no mundo, hoje. Eles deram como exemplo a China. Então fiquem tranquilos, o Brasil não vai virar um país comunista, vai virar um país como a China, como a Venezuela, como a Nicarágua. Mas não vamos chamar isso de comunismo. É ou não é? As tucanas, musa da privatização, como Helena Landau, musa da privatização que escolheu o PT em vez do Paulo Guedes. Vejam como é que é a lógica dos tucanos. Se diz liberal, é da turminha do Livres. Helena Landau está magoada porque o COFECOM deu o prêmio de economista do ano para Dilma e isso é um ultraje às mulheres sábias. No fundo, a gente descobre que o tucanato não passa, então, de uma inveja do petismo, né? O PT vai lá, toma o poder, chuta o pau da barraca, usa os tucanos como instrumento, porque eles preferem o PT ao Paulo Guedes, né? E depois vão lá e debocham com escárnio total, dando o prêmio de economista do ano para Dilma, e aí a economista, invejosa, com ciúmes do prêmio, reclama, né? Ela reclama disso. Do resto todo, ainda é cedo para dizer que ela está arrependida de ter feito L para salvar a democracia. Com liberais como Helena Landau, como João Amoedo, como Armínio Fraga, o Brasil está salvo. Se você entendeu que isso, obviamente, é uma ironia, parabéns, e eu estou aqui para ajudá-lo a mandar o seu dinheiro para fora. É isso mesmo. Pode até investir lá com a Renata Barreto. Vou fazer uma parceria com ela, quem sabe. Mas usa para fazer remessa
a Fair USA, sua solução de câmbio. Então está aqui o QR Code, fala com a Adilson Góes, ele tem 30 anos de experiência no mercado de câmbio, é o CEO, tem o número do WhatsApp dele aí, o e-mail, e não esqueça de dizer para o Góes que chegou até a Fair USA, por meio da live Tudo Consta. Vá lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador, é baratinho, gente, no meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês, $6 por mês, e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos, inscreva-se, a inscrição é gratuita, já são 36 mil membros, e agora com o aplicativo em português. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.